Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o André Moraes, analista da Clear Corretora, e estou aqui hoje com o Alexandre Cabral. Olá. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muitíssimo interessante, né, Cabral? Produtos que estão começando dia 10 de dezembro na Bolsa. Perfeito. E que, assim como eu entendo foi uma revolução os mini contratos de índice dólar, principalmente a partir de 2009, 2010, quando ganhou liquidez, eu entendo que isso aí vai ser também uma revolução para novos traders, né? Porque vai te dar uma oportunidade primeiro de tradar mercado americano, que é uma coisa que a gente sempre quer, mas por enquanto é muito caro, né? Para você fazer day trade nos Estados Unidos, você precisa ter 25 mil dólares depositado numa conta lá. Né? E também o futuro das ações é uma coisa que... Eu já assisti a palestra, tá, pessoal? O futuro de ações é uma coisa que me agradou muito. Então acho que vai ser bem interessante. E vai ser um micro contrato da S&P 500, e não um mini. Vamos explicar isso. Para ficar menor ainda, né? Vai ser múltiplo de $2,5. Então, se considerar que o índice está 3 mil, é 7.500 dólares. Então, vale a pena. É bem menor, né? Beleza, eu acho que, enfim, se você quiser fazer alguma consideração, mas aí a noite é sua. Eu acho que vale a pena a gente ir um pouco para a apresentação, porque a gente vai falar tudo ali. Com a apresentação aqui, eu montei para vocês, então eu passo um pouquinho da apresentação e a gente vai tirando dúvida, batendo papo. Perfeito, eu estou de olho aqui nas perguntas que o pessoal vai fazer. Então, vamos lá, produção, apresentação, por favor. Então, a apresentação de hoje aqui, material da Bolsa, não vamos falar do futuro do mini contrato. Na sequência, dando tempo, a gente conversa sobre futuro de ações e opção de dólar. Então, meu nome é Alexandre Cabral. Então, vamos lá. Futuro do mini contrato da S&P 500. Como é que já é hoje? Hoje nós já temos o contrato que é considerado um mini. O mini significa que o trader que opera o índice S&P, todo e qualquer resultado, ele está multiplicando por 50 dólares. Então, uma conta bem simples para facilitar a vida. Se eu comprei a 3 mil pontos e vendi a 3.100, eu ganhei 100 pontos vezes 50 dólares. Só que qual o problema disso? Pessoa física não está vindo muito para esse contrato devido ao tamanho dele. Então, o que a Bolsa fez? Lançou um micro contrato de dólar. Legal, deixa só... Tem alguém que perguntou, André, o que é S&P 500, né, o Cabral? A S&P 500 hoje é um dos principais, se não for o principal índice do mundo. Tá? Ele é o índice da Bolsa Americana, que estão as 500 principais ações americanas embaixo dele. Tá? Então, essa é a referência mundial de como está se comportando a Bolsa. Perfeito, ótimo, é isso aí. Ok? Então, seguindo a nossa vida aqui. Então, toda e qualquer operação nós vamos multiplicar por $2,5. Esse contrato começa a negociar agora dia 10 de dezembro. Então, dia 10 de dezembro, daqui a 7, 8 pregões, nós já vamos estar com ele sendo negociado. Só para alguma parte um pouco mais burocrática, o código dele vai ser WSP. O W é o símbolo de mini e o SP é do S&P, né? Horário de negociação mesmo do futuro Ibovespa, de 9 às 18, sendo os últimos 5 minutos o horário de formação do ajuste. Ele é cotado em pontos, então ele vale 3 mil pontos, 2.800 pontos, 2.700 pontos. A variação mínima é diferente do dólar. Como é que é a variação do dólar futuro hoje? Vamos dar um exemplo. Se o dólar futuro está 3.800, ele pode ir para 3.800,50, 3.801, 3.801,50. Então, o final do dólar futuro é sempre ou 00 ou 50. O do S&P vai ser múltiplo de 25. Então, a S&P vai estar final 00, ou 25, ou 50, ou 75. Então, a variação pode ser um pouco menor, vai ser um pouco menor do que a do dólar futuro, tá? E isso é muito bom, porque... Não fica a possibilidade de spread de jacaré, o spread é mais estreito. O spread é mais estreito que o do dólar. Porque, veja só, cada ponto no dólar, no mini dólar, por exemplo, é R$10. Aqui é 4 dólares o ponto, né? Então a gente está falando de aproximadamente R$10. Isso. Só que no dólar, se você comprar no melhor vendedor ou vender no melhor comprador, é meio ponto de spread. Ou seja, é R$5 que você perde em cada ponta. Nesse caso, vai ser... 25 centavos. Exato, 25 centavos seria R$2,50 aproximadamente, com dólar a R$4, né? Então isso já ajuda um pouco mais. É até questão de liquidez, né? O spread mais estreito tem mais operação. O tamanho do contrato, como a gente já tinha falado anteriormente, é de 2,5, então significa que toda e qualquer operação vamos multiplicar por 2,50. Deixa eu fazer uma observação aqui, claro. Né? O outro contrato do S&P 500 que já tem aqui, tem pouca liquidez, não pegou por causa do tamanho, né? Por que eu acredito que esse contrato aí vai pegar bastante? Porque se a gente observar, essa variação de 2,5 por ponto, né? 2,50 dólares por ponto, é uma variação equivalente ao mini dólar, né?
Então, estou falando em financeiro, né? Subiu um ponto, você está posicionado no micro S&P, você ganhou aproximadamente R$10. É claro, levando em conta... Depende da PETAC, do dólar do exato, dia. mas levando em conta o dólar próximo a R$4, talvez um pouco menos. Ou seja, fica uma coisa que cabe... No bolso pessoa física. Do investidor pessoa física, sim, entendeu? Não é uma coisa provavelmente diferente do que a gente tem hoje. Você não vai ver tanta jurídica, vai ser pessoa física pesado nele. Então, eu acho que esse aí é um ativo que vai pegar bastante. Se Deus quiser, porque temos muito negócio, né? Temos muito negócio. Então, vamos lá. Continuando a explicação aqui, um pouco mais da burocracia do contrato. Esse contrato lote padrão, como todo mini é 1, então eu posso negociar 1, 2, 5, 10, 15, o que eu tiver disposto a negociar. Vencimento, somente 4 vencimentos anuais de março, junho, setembro e dezembro. Ok? Então não é que nem o dólar futuro, que eu tenho 12 vencimentos no ano. Então somente 4 vencimentos. Aí já começa aquelas coisas que a gente brinca que é coisa cabalística, né? Então o vencimento não é padronizado. O que não é padronizado? Não é todo dia primeiro, é uma coisa, você vai ter que pegar no calendário, descobrir a terceira sexta-feira do mês, e na terceira sexta-feira de março, de junho, de setembro e de dezembro é o vencimento do contrato. Patente guardar na cabeça o vencimento. Vai ter que ter muito post-it no tela da página, muito post-it, com certeza. A tua tela vai ficar lotada de post-it, né? Último dia de negociação, no dia do vencimento, então ele é igual o contrato do índice futuro, eu negocio ele no dia que vence, diferente do dólar futuro que morre de véspera. Então eu vou conseguir negociá-lo no dia na própria terça-feira. A liquidação vai ser financeira, então igual do dólar, ajuste diário, um preço contra outro, eu não vou receber ações, não vou receber essa liquidação financeira, pessoal, é o seguinte, se você deixar, eu não vou sair da operação, no dia do vencimento você não vai receber lá um monte de ação norte-americana, você vai ter lá o ajuste do dia, se você ganhou você recebe em conta, se você perdeu você é sacado da conta e acabou, tá? Isso é bom falar, porque é uma preocupação de muita gente. André, e se eu esquecer de zerar, o que eu vou receber e tal? Então, na verdade, ganhou naquele dia, como ajuste diário, perdeu e acabou. Ok, exatamente isso. Então, é o último ajuste, vida que segue. O preço do ajuste diário é formado via call de fechamento. Então, só explicar um detalhe aqui. O contrato vence na terceira sexta de março. Até a quinta-feira anterior, o ajuste diário é formado pelo preço calculado via futuro. No via futuro no mercado brasileiro. No dia do vencimento, o ajuste diário é formado em cima do preço da S&P à vista no mercado americano. Perfeito. Então, no dia que vence, a bolsa vai lá nos Estados Unidos ver quanto está valendo a S&P e esse que vai ser o último ajuste diário. Perfeito. É algo parecido que nem o dólar. Eu já vou te falar o que vai acontecer. PETAC, você no dia do vencimento, principalmente para o cara que faz day trade, a gente já vai impedir que ele opere a série que está vencendo, porque a liquidez vai ser pequena, o fechamento, e aí você já vai entrar na série 9. Eu acho que para nosso pessoal aqui isso não vai afetar tanto. Mas enfim, é bom saber que tem isso. Tá, então ele procura a vista do último dia, o preço de liquidação mercado à vista lá do dia do vencimento. Um detalhe importantíssimo desse contrato, que isso já acontece no S&P grande e no café. Imagina o seguinte, o cliente que operou contigo, ele comprou pela manhã, fazendo contas simples, tá? A 3.000 pontos e vendeu a 3.100. Então ele ganhou 100 pontos, vezes $2,5, ele ganhou $250. A cotação que irá liquidar aquela operação, que irá transformar dólares e reais, não é do momento que ele zera a operação, e sim o dólar que a bolsa vai divulgar às 16 horas. Perfeito. Ok? Então, um pequeno cuidado que pode acontecer da pessoa pensar que está mais rica e ficar menos rica, ou está menos pobre e ficar mais pobre. O que seria isso? Na hora que ele faz a conta, o dólar está 3,70. Ele vê lá o dólar na bolsa 3,70, então ele estipula o resultado, ele calcula, mais ou menos isso. Quando chega o dólar da 4 horas, ele sai muito acima ou abaixo do que ele zerou. Resumindo, então, por favor, é o dólar das 4 que faz o ajuste. Você comprou às 9 e vendeu às 10, encerrou a operação, você ganhou $250, mas a cotação do dólar você só vai ficar sabendo às 4 da tarde. Então você só vai saber o seu lucro real ou prejuízo real às 4 da tarde. Tá? Legal. Isso já é assim no mercado de café, no S&P Mini, Perfeito. Que já existe, ok? Então só um detalhe operacional para isso. Vai existir rolagem, então não vamos ter como fazer rolagem, que nem a gente faz no índice.
Ok, rolagem para o público, ou a gente explica mais ou menos o que é uma rolagem? A rolagem é quando você, no dia do vencimento, só para explicar para o pessoal, no dia do vencimento do contrato, você não quer encerrar a operação, você quer continuar no contrato seguinte, né? Então... Você está comprado no março e quer ficar comprado no junho. Então, numa operação só, você vende o março e compra o junho. Então, vai ter rolagem também, então não vai ser possível. Limite de posição vai ser o mesmo da tabela de futuro já existente hoje. Provavelmente nenhuma pessoa física vai chegar próximo desse limite, né? Mas esse limite existe. Um exemplo bem simples para ilustrar para vocês. Imagina que o investidor, pela manhã de algum dia qualquer, vendeu 5 contratos do futuro março a 2.915. E horas depois, no mesmo pregão, ele zerou a 2.910. Então, qual é o ganho dele da operação? Entre parênteses, os 5 pontos, multiplicar por 5, que é os 5 contratos. Então, ele está ganhando 25 pontos. Dolarizei a operação e depois transformei em reais. Qual é o grande debate aqui? Esse 3,70 é o número das 16 horas. Tá, e não do horário que o cliente zerou. Deixa eu só entender. Isso é um day trade, né? Isso. Então, perfeito. Você tem exemplo também Eu tenho exemplo de posição. Tá. Imagina o cliente que ele vendeu, que ele comprou março 915 e não zerou. Aí a bolsa no final do dia... não, eu não trouxe aqui. Não trouxe aqui. Não trouxe. Eu botei só para ações. Mas a gente explica agora aqui. Bem. O cliente... Fala para falar. Não. A minha dúvida é o seguinte, aqui no caso... Por que não muda... Oi? Não, que eu só trouxe só para ações. Não muda muito a sistemática aqui, é o ajuste diário de todo mundo. Igualzinho do dólar e do índice. E aí... Pro ajuste diário, vai ser levado em conta, na hora de saber quanto sacar da conta, aquele preço do dólar das 4 da tarde. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, né? No caso do ajuste, vai ser balizado no ajuste do dólar para recebimento ou pagamento? Não, Vinícius. É nesse dólar às 4 da tarde. Como é que é esse dólar? Só para vocês entenderem o que a Bolsa fala. A Bolsa faz. A Bolsa às 16 horas, ele pega o preço do ajuste do primeiro dólar futuro. Então, no dia 10 de dezembro, quando esse contrato começa, ele vai pegar às 16 horas do dia 10 de dezembro quanto foi o ajuste do dólar janeiro e vai perguntar para os bancos. Bancos, qual é a diferença do futuro para o spot que você negociou hoje de dia? Ele pega esse número, abate do primeiro futuro e chega no spot oficial. Perfeito. Ok? Então, no próprio 10 de dezembro, ele vai pegar o dólar janeiro, diminuir essa diferença e já vai divulgar para o público o número pronto. Então, qual é o número, o dólar das 16 horas que faz essa operação? Na verdade, ele já divulga esse número há mais de 10 anos, tá? Perfeito. Tem uma série histórica bem grande aí. Tá, joia. Então, acho que tá resolvido, não precisava nem ter se preocupado mesmo, enfim. Tá, outra coisa, a rolagem. Só para dar um exemplo simples de rolagem. O investidor hoje amanheceu comprado no março a 2.915 e ele deseja, numa boleta só, vender o março e comprar o junho. Então, que ordem ele pode dar para a Bolsa? Para a corretora e para a corretora executar no sistema da Bolsa? Olha, compre a rolagem por 20. O que é comprar a rolagem por 20? Ele compra o junho a 940 e vende o março por 920. Repara que deu R$20, que ele comprou mais caro do que vendeu. Então, qual é a posição dele quando acaba o pregão? Ele zerou o março, já que ele amanheceu comprado a 915, vendeu a 920... e abriu uma posição no junho comprado a 940. Então essa vai ser a estratégia. Eu também vou poder fazer rolagem, tanto indo de março para junho, quanto voltando de junho para março. Pouco provável que alguém volte, né? Mas a grande maioria tende a jogar o vencimento para frente. Legal, beleza. Então do S&P, essa seria o resumo da operação. Alguém tem alguma dúvida aí com a gente? A gente já vai para o novo? Então, foi bom. Lembra que a gente falou, que a gente, no primeiro momento, nós falaríamos apenas do S&P, que o pessoal tinha programado. Aí eu falei com o Cabral, vai ser uma palestra de 15 minutos, então a gente precisa trazer mais coisas. E a gente vai falar sobre o segundo produto, que é o futuro de ações, que, eu achei sensacional. Principalmente porque, cara, o aluguel de ações é ainda para o investidor pessoa física, por mais que você fala, você vai ter a concorrência do aluguel de ações. Mas ainda é uma coisa difícil do cara entender. Quem não faz sozinho. Exato, quem não faz sozinho. Mas, André, como é que eu vou vender alguma coisa que eu não tenho? E esse conceito no contrato futuro... Tá automático. Já é automático, entendeu? Cara, comprar e vender no contrato futuro é a mesma coisa, ninguém vai perguntar nada, você só precisa ter a margem, né? Então eu acho que o futuro de ações é uma coisa que vai cair muito bem. Então foi bom a gente saber que ia sobrar espaço para poder falar sobre isso.
O valor que... Isso aqui a gente já respondeu. Caso eu faça a operação depois das 16, o valor calculado para saber o saldo positivo ou negativo será no mesmo dia? Então, Fred, levando em conta que é uma operação day trade, Cabral, aí eu te pergunto, isso. Quando você encerrar, você já sabe aí sim quanto que você ganhou ou perdeu, porque você já tem o dólar das 16 horas, tá? Então, digamos que às 5 da tarde você começa um day trade, 5 e 10 você acabe. Você vai fazer sua conta, quanto que vale o dólar? Já saiu às 16 horas. Exatamente. Em compensação, se você fizer isso às 10 da manhã e encerrar às 10 e 10, você só vai ficar sabendo realmente na vírgula quanto você ganhou ou perdeu às 16 horas, isso. Quando sai o preço do dólar para ser cotado. Paulo, esse ativo, Paulo pergunta, esse ativo pode tirar a liquidez do mini dólar? Não são contratos diferentes. Você está falando da relação dólar-real e outro você está falando das 500 principais ações do mundo. Exato, acho que são complementares, né? Eu acho que, na verdade, é aquela coisa, você vai dividir e vai continuar, é igual amor de mãe, né? Você tem 5 filhos, você ama tudo do mesmo jeito e o mesmo tamanho de amor. Então, eu acho que são complementares. Data prevista para início? 10 de dezembro. Então, perfeito. Acho que está... Daqui a segunda. Aí tem uma pergunta que eu acho que a gente não vai responder ainda. Margem para operação de mini contratos ainda está sendo definida? Não, a margem já foi definida. Ele é 20 vezes menor do que já se tem hoje no S&P cheio. Então, mas... No S&P mini. Eu não trouxe nenhum exemplo numérico. Tá. Falha minha, eu descubro e você publica amanhã. Legal, beleza. Mas já tem, do mini já tem, do futuro de ações que ainda não. Tá joia. 2 perguntas mais. É possível simular a compra de mini contrato na conta demo do home broker? Não, mas você faz isso pelos gráficos gratuitos que tem na Clear, tá? Vou te dar alguns exemplos. O Trade Zone Web é gratuito, o ProTrader Web é gratuito, você consegue fazer isso. O MetaTrader é gratuito, você consegue fazer isso. E até o final de dezembro a Flash Chart é gratuita, você consegue fazer isso, tá? Com os irmãos gêmeos lá, então. Felipe, Fernando, abraço. Exato, abraço. E aí o pessoal está perguntando para a gente qual que vai ser a margem de garantia que a corretora vai pedir. Isso ainda não está definido, né? Porque as definições da Bolsa vieram agora que a gente está estruturando o risco para saber exatamente quais serão as garantias pedidas, tá ok? Vamos lá. Eu acho que tá ok. Vamos para falar de ações, então? Tá, vamos lá. Teremos séries contínuas para o MetaTrader? Vai ter igual tem o WinFoot, que é a série contínua do índice, o WDO Foot. Não sei dizer isso. Nunca questionei essa bolsa. Vamos descobrir e divulgar nos próximos dias também. É tudo novo, né? Então vamos lá continuar a falar agora sobre futuro de ações. Muito legal. Então vamos lá, futuro de ações. Então, futuro de ações é se comprar ou vender a expectativa do mercado futuro de um contrato. Então, exemplo prático, futuro de ações começa dia 10 de dezembro, o primeiro vencimento vai ser em janeiro, dia 21 de janeiro. Então, quem compra futuro de ações de Petrobras é porque acha que a Petro sobe, quem vende futuro de ações de Petrobras é porque acha que a cotação cai. Perfeito. Então, de uma forma bem resumida é isso. E a diferença de preço entre o futuro e o spot vai ser aproximadamente juros. Como os juros do Brasil não está muito alto, a diferença vai ser centavos. Perfeito. Ok? Perfeito. Então essa é a ideia do contrato. Em relação a comprar e vender, o raciocínio é igual de dólar. Comprar acha que sobe, vender acha que cai, tem ajuste diário, pode fazer day trade. Então ele lembra muito o S&P e o dólar. Só muda um pouco o tamanho do contrato que a gente vai explicar agora. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Então o que é? É o contrato que negocia a expectativa do valor de uma ação para uma data futura. O produto possibilita alavancagem, porque a margem dele não vai ser o valor da ação. Então, por exemplo, ainda não está definida a margem. Então, antes que me perguntem, foi reunião hoje com a Bolsa, ainda não está definida, eles ainda estão conversando sobre a margem. Mas vamos imaginar que a margem é 20% do valor do produto. Então, para cada uma ação, eu posso fazer 5 futuros. Perfeito. Então, isso possibilita essa alavancagem nesse mercado, tá? Algumas estratégias que a gente vai conversar com vocês aqui. Então, o futuro de ações foram escolhidas 12 ações. Eu sei que o YouTube tem um delay de 15 segundos, mas vamos botar isso para o YouTube. Pessoal do YouTube, o que vocês acham que são as 12 ações escolhidas? Vamos dar 20 segundos para vocês responderem aí para a gente. Das 500, 600 ações disponíveis na Bolsa, quais são as 12 ações que vocês acham que vão começar agora no dia 10 de dezembro? Tá? A ideia da Bolsa é somente essas 12. Vamos ver o que o povo vai responder aí. Tem um pouco de delay, tem um delay eu acho que de uns 15 segundos aproximadamente, eu acredito. Me surpreendeu aqui. O quê?
Quais eram as 12? Qual eram as 12? Não as 12. Não as 12. Eu te digo que eu também fiquei surpreso. Uma 6 ali, eu falei, cara, por que tá ali e tal? Ó, eu já vou explicar o porquê. Petro, Vale, BBDC, Itaú, Uzi Minas, GBR, enfim, as mais negociadas. Netflix? Não, Netflix não tem como. Não sei que você seja vendedor de Netflix, né, João? João, já assino, vi rápido. Não. Beleza. Vamos lá, seguindo aqui. Eu botei em ordem de setor, não em ordem de importância, tá? Então tá Croton, Via Varejo. Por que o Via Varejo tá esse 3 em vermelho? Porque ela de sexta para segunda-feira deixou de ser UNIT e virou ordinária, tá? Então, Via Varejo, CEMIG, CCR, do setor financeiro, Bolsa, CL Porto Seguro. Então não tem nenhum banco. Antiga Hipermarcas, que virou Hiperafarma, a Vale, a Petrobras, a Uzi Minas e o Pão de Açúcar. Essas são as 12 ações escolhidas. Legal. Vamos matar a curiosidade, por que dessas 12? O que a Bolsa fez? A Bolsa pegou somente ações que estão no IBRX 100. Então, todas essas 12, nesse atual momento, eles estão no IBRX 100. E dividiu essas ações em 4 grupos. Ações que estão no IBRX que tem ADR. Ações que estão no IBRX que tem mercado grande de aluguel. Ações que estão no IBRX que tem mercado grande de opções. Ações que tem no IBRX que tem mercado grande no termo. Então, ADR, aluguel, termo e opções. Dividiu isso em 4 e conversou com o mercado. O mercado escolhe 2 a 3 de cada uma desses kits. Entre mais negociada e menos negociada. Aí o mercado escolheu 10. Desse critério, o mercado escolheu 10 e a Bolsa colocou mais 12, então virou 12. Então todas essas ações estão no IBRX. É claro que tem uma que tem muito mais negociada do que a outra. Mas o objetivo da Bolsa é para evitar aquela famosa concentração. Petro, Vale, Ambev, etc. Então botou todos os mercados possíveis. E é bom que você consegue diversificação. Sim. Né? Você faz de educação a panela, né? Via Varejo. Exato. Eu vou dar um exemplo para você de hoje. Uzi Minas, durante boa parte do dia, caiu. Tá certo? Começou bem o dia, de repente caiu, ou seja, uma possibilidade para quem opera no curto prazo de fazer uma venda. No mesmo dia que CEMIG sumiu, ou que melhor, que Vale subiu, ou seja, você conseguia, diferente do que muitas vezes você tem operando índice, que você ou vai na compra ou na venda, você conseguiria operar as duas tendências no mesmo dia, até mesmo no mesmo momento, entendeu? É uma coisa que vai facilitar a vida dos grafistas, eu não tenho que preocupar com aluguel no short. Né? Perfeito. Você faz isso tudo só vendendo exatamente. a ação. De manhã, lá na Clear, toda vez que um ativo não tem aluguel, é informado lá. A primeira coisa que eu faço quando eu abro o home broker de manhã é dar uma olhada para ver quais são os ativos que estão sem aluguel. Né? Você também, na Clear, o aluguel se a gente te deixa vender é porque a gente garantiu o aluguel. Mas várias vezes o pessoal clica ali numa sugestão que eu dei de venda e fala, pô, André, tá sem aluguel. Então, ou às vezes o aluguel tá caríssimo. Ou às vezes o aluguel tá caríssimo. Aqui esse problema já reduz. Eu não estou dizendo que o mercado de aluguel vai morrer, mas eu vou ter público para os dois, entendeu? Perfeito, muito bom. Ok? Então, seguindo mais um pouquinho ainda sobre o contrato, vai ser um futuro diferente em relação a código. O que vocês estão acostumados hoje? O dólar futuro são 3 letras, DOL. Então, todo futuro são 3 caracteres para vocês digitarem. O de ações vão ter 4. Então, um exemplo prático, nessa primeira linha nossa aí. Então, é PETR de Petrobras, a letra P, porque ela é uma ação preferencial, então a Petro 4, F de janeiro e 19 de 2019. Então, todas as ações vão ter essa sequência de 8 caracteres. As 4 primeiras letras é o código dela na Bolsa, a que está em vermelho, se é ordinária, preferencial, se é UNIT, PNA, PNB, o mês e o ano. Ok? Perfeito. Que hoje nós estamos acostumados com 3 caracteres apenas no futuro. Perfeito, tá? Mas também não vai... o famoso post-it na tela também para poder nos ajudar. Então aqui é só a explicação, o que é cada cor dessa, que eu já falei com vocês. É o mesmo horário de todos os futuros, então se negocia de 9 às 18. Vai inclusive, o pessoal está falando, mas hoje a ação também negocia até às 6. Mas é porque está na hora de verão. Acabou a hora de verão, a ação volta a fechar às 5 e o futuro vai até às 6. E fora que o futuro abre antes, né? Então você já tem um sentimento do mercado antes. Exato. Que é muito bom. 9 horas da manhã já está... Futuro rolando. Quem quer operar essas 12 ações, você já pode começar no futuro. Porque muita gente fica, a 10 em Nova York no pré-mercado está assim. Como é que vai abrir aqui? A gente já sabe na abertura tudo que está acontecendo, né? Legal. A cotação... Deixa eu te falar uma coisa que talvez me veja a cabeça agora. Talvez você tenha uma precificação até melhor do índice futuro por conta desses contratos futuros de ações já estarem abertos também, entendeu? Noção de melhor de quanto deve valer o futuro. Exato. É claro que você não vai ter Itaú, você não vai ter Bradesco, não vai ter Ambev, mas cara, você vai ter Petro e Vale
E mais outras ações ali que vão compor fatia relevante. Eu acho que tem uma... Então já dá para dar um... Assim, me veio na cabeça pequeno agora. norte da Se S&P, é né? maluquice, mas eu pensei agora. Talvez você tenha uma precificação melhor do índice futuro. Vamos ver a prática isso, se Vamos acontece. Vamos ver. Qualquer coisa a gente faz uma outra live confirmando ou não isso. Então, desculpa aqui, eu pulei uma linha. A cotação em pontos vale R$1. Então, na prática, significa que, teoricamente, a Bolsa diz, você vendeu o futuro a 26 pontos de Petrobras. R$26, o tratamento é R$1, então não muda nada. Não precisa se preocupar. É centavo a centavo. Então, se você for ver como é desenhado o contrato, é o preço, vezes quantidade, vezes uma ação, vezes R$1. Na prática, comprei a 21, vendi a 22, ganho R$1, vezes a quantidade, é o meu resultado, tá? Então, perfeito. Ok? Então, seguindo mais um pouco a vida, a variação mínima de R$1, como já é das ações, então nenhuma novidade para isso. Tamanho do contrato vale 1 e os múltiplos de 100, como é no à vista. Ok? Então, você vai negociar 100, 200, 300, 400, 500 contratos, que é o seu múltiplo, né? O primeiro contrato, vão ser lançados em paralelo no dia 10 de dezembro, o vencimento de janeiro e fevereiro. A Bolsa não quer lançar nenhum vencimento para frente no começo. Primeiro ela quer ter um sentimento do mercado, se vai pegar, o que vai pegar, como é que vai trabalhar. Então no dia 10 de dezembro já vai estar automaticamente autorizado as 12 ações para negociar com vencimento janeiro e fevereiro. Ok? A data do vencimento é o mesmo do vencimento das opções de ações. Mais um cabalístico para o nosso post-it. Terceira segunda-feira de cada mês. Então, detalhes para enriquecer aqui a palestra. Se for feriado segunda-feira, vai para terça. Se for carnaval, vira quarta-feira de cinzas. Perfeito. Então, depois do meio-dia. O contrato depois do meio-dia. O contrato anda aí para frente, tá? Último dia de negociação no dia do vencimento. Então, o futuro de ações, ele lembra o futuro do índice e as opções de ações. Eu negocio no dia que vence. Porque como é que é opções de dólar hoje? Vence dia 1º, o último dia de negociação é a véspera. Então, o futuro de ações, eu vou negociar com o pregão rodando, tá? No dia do vencimento. Liquidação financeira, então eu não vou receber o produto, vai ser que nem você comentou lá do S&P, chega no último preço, descubro o último e ajusto. Como é que é formado o call? O call que irá ajustar diariamente a posição do cliente comprada e vendida é feito no mesmo horário do fechamento do mercado de ações. Então vamos dar um exemplo. O dia que a bolsa fechar às 17, o pregão vai até às 18, só que o ajuste diário é formado entre 16h55 e 17 horas. O dia que o pregão acabar às 18, o ajuste diário vai ser formado de 17h55 a 18. Perfeito. Ok? Então, o ajuste diário ele vai andar com o spot. Se um dia a bolsa botar o pregão acabando meio-dia, o futuro vai ser ajustado meio-dia e vai ficar negociando até às 18. Perfeitamente. Ok? Eu posso ter a possibilidade de 2 calls, nada impede. No dia que a bolsa fechar às 5, eu vou ter um call para fazer o ajuste diário e o call de fechamento das 18, tá? Então, não estranhe isso acontecer quando acabar essa combinação de horário de verão, inverno, Brasil, Nova York, aí para frente, tá? O preço que irá ajustar o último futuro de ações vai ser a cotação de fechamento do dia do vencimento da ação. Então, exemplo, eu comprei o futuro de Petrobras para 21 de janeiro, que é uma segunda-feira. Até a sexta-feira, o preço que irá formar o meu ajuste é aquele call de ajuste nos 5 minutinhos, ou 17 horas ou 18. No dia 21 de janeiro, o que irá formar o meu call, o que irá formar o meu último ajuste diário é o preço de fechamento do mercado à vista. Então, no dia do fechamento, no dia do vencimento, eu não tenho um call de ajuste diário. Vai ter o mesmo valor da... Porque isso é uma coisa difícil. Por exemplo, o índice Bovespa. O último ajuste diário é a média das 3 horas do mercado à vista. Do dólar. A aula não é o do último dólar, é o dólar de 1 hora da tarde, que é a média da manhã. E não é o último contrato do dólar. Não é o dólar de 1 que ajuste. É o dólar da média de 10, 11, meio-dia e 1. Então, qual é a vantagem desse mercado? Com a evolução, se vocês começarem a ver algumas estratégias tipo cash and carry, ela se encaixa. Porque a zerada da ação vai ser exatamente o mesmo preço do último ajuste, tá? Então, mais alguns detalhes ainda sobre esse contrato.
Existe a possibilidade de rolagem. A primeira rolagem que vai ser autorizada vai ser o janeiro para fevereiro, já que são os 2 únicos vencimentos. Mais um código aí para decorar. Então, esse exemplo que está aqui na tela com vocês. B3SA é o código da bolsa. R não quer dizer rolagem, quer dizer que é uma B3SAON. Então, R de ON, F de janeiro e G de fevereiro. Então existe a possibilidade da rolagem. Caraca, vai ter que rolar um post-it mesmo. Vai ter que rolar um post-it, assim, você tem que comprar a tela maior e vários post-its, né? Cara, posso falar? Pra mim vai ser difícil isso, cara. Vou ter que escrever tudo isso. Quando muda de Vale 5 pra Vale 3, eu demoro 3 anos pra me acostumar. Imagina com isso tudo com aí. Esse código, não, porque só esse contrato ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 possibilidades de códigos ao lado da ação. Então, sim, post-it aí para poder fazer. Limite de posição. A mesma história da S&P, do dólar futuro do índice, eu tenho o limite da tabela de futuros e eu também tenho o limite de quantidade de ações em circulação. Então eu não posso ficar vendido mais do que a quantidade de ações que eu tenho em circulação do contrato. Provavelmente não vai ser problema da gente. Também, você na física pode até ser, né? Agora os clientes eu não sei, mas você na física, né, pode ser que do tipo, vou vender 1% da minha fortuna. Aí você vende a Petrobras inteira, não? Não, ficou meio sem graça. Não põe vídeo não, produção, não põe vídeo não, deixa o PowerPoint, tá bom? Para poder não mostrar a cara dele vermelha aqui sem graça. Então, ainda seguindo a operação, ele vai ter custo, é um custo fixo, a bolsa ainda não liberou essa tabela, mas a ideia é cobrar um custo fixo por operação, tá? Alguns centavos em cima do emolumento, corretagem é livre da corretora, o que a corretora decidir está sendo feito. Mais algumas características. Paguei dividendos. Como é que vai ser isso? Imagina o seguinte, eu estou vendido no futuro da Petrobras a R$ 26,30. O ajuste divulgado nesse dia foi R$ 26,40. Então, eu estou vendido a R$ 26,30, o ajuste foi R$ 26,40. Perdi 10 centavos. Só que nesse dia a empresa anunciou dividendo, juros sobre capital próprio, por exemplo. E esses juros que ela anunciou é de 5 centavos. Então eu e o mercado inteiro vamos amanhecer a 26,35, que a bolsa vai pegar o preço de ajuste diário divulgado e vai diminuir o provento pago. Perfeito. Quer dizer, não vai ter ganho e prejuízo por conta Ninguém, disso, né? Porque todo mundo igualmente vai diminuir 5 centavos. E a gente vai ter que explicar isso todo dia. Esses dias o Itaú pagou, aliás, fez um split, né, das ações. Meu Deus, que transtorno. O cara chegou eu perdi 30%. Cara, você não perdeu nada. Você perdeu 30% do valor, mas você ganhou 30% de ações. A gente falou semana passada de compra de BRSR 6. Ela pagou quase R$1 de dividendo. Mesma coisa. O pessoal, amanheceu caindo. Está positiva, 3% subindo hoje. Não, porque... Cara, para explicar isso é difícil, porque as pessoas não têm o costume de, tipo assim, olhou no negócio, viu que está positivo e vale menos, observar que teve o pagamento disso. Mas, enfim, não tem ganho nem prejuízo por conta disso. Isso aí é tudo ajustado no fechamento, né? Pro dia seguinte, no ajuste, né? Tá, um outro detalhe que você tem que tomar conta, que agora você também vai ter que explicar muito para cliente. História é o seguinte, imagina que eu tenho 100 ações da Petrobras estou vendido 100 contratos da Petro, comprado, indiferente, a 25, a 26, vai. Se essa ação resolveu desdobrar, eu vou passar a ter, por exemplo, 200 futuros a 13. Perfeito. Diminuiu a ação, aí é tranquilo. O problema é o contrário. Se eu tenho 100 ações, 100 futuros e ela vale R$1, futuro dos contratos, e a ação resolve valer 10, eu vou passar a ter 10 futuros. E o múltiplo do contrato é de 100. Acho que eu te perguntei Você me perguntou isso e eu questionei a bolsa. O que a bolsa vai fazer nesse caso? Ela vai desmontar o padrão de 100 contratos. Ela vai deixar ter um mini futuro de ações. Então, se você por acaso tinha 100 e ficou com 50, esse contrato até vencer, ele deixa de ser múltiplo de 100 e você pode negociar os 50 contratos. Legal, muito bom. Ok? Porque senão fica aquele aí, o que eu faço? Acabo o futuro? Ajusto o cliente pelo último? Não. Então pode acontecer nem ser de ser perfeito. Ser 100 e virou 103, 104, não aquela relação bonitinha. A bolsa vai desmontar o lote padrão de 100 até vencer esse contrato vai ficar livre de negociação e os outros novos que vão lançar já vai estar adaptado e continuar múltiplo de 100. Perfeito. Então cuidado que tem que ser tomado, que às vezes você vai ter um vencimento negociando não múltiplo de 100 e o outro múltiplo de 100. Perfeito. Então também é prestar atenção nisso no dia a dia, ok? Perfeito. Fechado? Um último exemplo ainda de algum evento corporativo, incorporação.
Vamos imaginar que eu tenho a empresa A e a empresa B. A empresa A e a empresa B se uniram e criaram o C. E o que foi combinado? Uma ação de A virou uma ação de C, 2 ações de B virou uma ação de C. Então, quem está vendido em A, em 100 quantidades, continua vendido em B e C em 100 quantidades, que a relação é 1 para 1. Já de B, que eu tenho relação 2 para 1, se eu tiver vendido em 100 quantidades de B, eu vou estar vendido em 50 de C. É isso. Então, com a incorporação, tome esse cuidado, que do nada você vai pensar, putz, estou mais rico ou estou mais pobre? Igual a história do teu cliente lá. Não, eu estou a mesma coisa, só que agora eu estou com uma terceira ação, quer dizer, uma segunda, né? E essa segunda mudou a relação para a original. Legal. Então a Bolsa já se comprometeu com isso também. Perfeito. Ok? Toda e qualquer operação vai ser feita em cima de ajuste diário e não do preço do fechamento, a não ser que coincida o ajuste diário com o fechamento. É um exemplo simples aqui. Comprei 100 contratos do futuro da ação da Bolsa para janeiro a 21,70 e no mesmo pregão vendi a 21,75. Quanto eu ganhei? 5 pontos vezes 1.000. 5.000 pontos, perdão, 50 pontos, desculpa, 5 centavos, 50 pontos vezes uma ação vezes R$1. Por isso que a gente está dizendo que é conta simples, porque se vezes uma ação e vezes R$1 é uma forma como a Bolsa trata internamente o contrato. Exato, e é a mesma coisa do mercado de ações. Se eu comprar 1.000 ações de Petrobras ou de B3, entendeu? Isso, e ela subir 5 centavos, eu ganhei R$50. Exatamente isso. Então a relação é a mesma. Agora sim, aquele exemplo que eu não fiz lá no S&P, mas está aqui nas ações. Se eu comprei 1.000 quantidades a 21,70 e não zerei, eu vou depender do ajuste divulgado pela Bolsa. Se a Bolsa divulgou o ajuste no final do dia 21,80, o meu ganho vai ser de R$100. Então no dia seguinte de manhã eu estou com 100, continuo comprado, só que agora 21,80, que é o preço do ajuste diário. Perfeito. Que é o mesmo raciocínio lá para S&P, por dólar, por índice, o raciocínio é o mesmo. Aqui, pessoal, tem uma série de variáveis que a gente precisa explicar, que o Cabral precisa explicar, tipo assim, quando fizer split, quando fizer implit, quando pagar dividendos e tudo mais, né? Mas isso já tem nos contratos... opções, é muito parecido com nas opções, enfim. Então não é uma coisa, oh meu Deus, esse negócio é muito complicado, porque não é. Eu acho que precisa ser explicado, mas no dia a dia não vai ter nada disso, até porque a maioria, o cliente clear, ele faz principalmente day trade. Então, cara, você vai comprar e vender como você faz isso com dólar, com contrato futuro, só que agora, tendo de contrato com liquidez, tomara dólar, futuro, índice futuro, micro S&P e esses 12 futuros de ações aí, tá? Vamos responder algumas perguntas? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é, André, nesses contratos de ações terá alavancagem? Cara, contrato futuro e alavancagem é sinônimo, entendeu? Falam, então, né? Com certeza terá alavancagem. Eu acho que ainda faltam as definições ainda disso, né? Ou já tem? Não tem a margem de garantia, ainda não está pública. Mas a margem de garantia da corretora, portanto, não está definida ainda, mas com certeza terá alavancagem, tá? Vamos lá. Fala Pitch Money. Tinha alguém falando aí, olha pessoal, você está muito avançado e tal, e o Pitch junto com a Bia fizeram na segunda-feira uma belíssima palestra para quem está dando esses primeiros passos. Fica aí o convite para você que não assistiu, para assistir também. Tá? Abraço, Bia, se você estiver assistindo. Os contratos de S&P vai ser 24 horas? Não, vai fechar às 6, foi falado, né? Das 9 às 18, e assim como dos contratos de ação, tá? Vamos lá. Precisa de mandar margem para rolar o ajuste diário? Não entendi aqui. Se a pessoa, para rolar, deve ser rolar o vencimento do contrato. Se ele está rolando, ele já tem posição. Legal, então não tem que se preocupar. Né? Ele você já tem posição, ele já tem margem na frente, né? Beleza, não tem mais pergunta, pessoal? Aí nós aproveitamos, vamos falar de opções, então, já que sobrou 20 tem minutinhos. Tem corretagem para mini contratos? Edilene, essa resposta eu realmente não saberia te dar. Agora, vamos pensar o seguinte, na Clear não tem corretagem para nada. Eu acho muito provável que não tenha também contrato, corretagem para esses novos futuros, para esses novos contratos futuros. Mas eu realmente não tenho certeza. Acredito que não, assim, se seguir o fluxo aí que está acontecendo, não vai ter. Mas eu não posso te garantir porque realmente não sei se essa decisão já foi tomada, tá? O Pitch Money perguntando a mesma coisa. Não vou bater o martelo. Por lógica, será 0, mas eu realmente não sei te dizer. Espera alguns dias aí, né? Mesma pergunta. Será que esses novos produtos não vão pulverizar o mercado, diminuindo a liquidez do mini índice e dólar?
Carlos, não, assim, no meu entendimento, é complementar, entendeu? Hoje mais possibilidade de operações. Exato. Hoje a gente faz lá, abre a tela lá com os alunos lá na sala, a gente opera ações, índice, dólar, enfim, vai ser mais uma opção, né? Enfim, eu tenho certeza que isso aí vai acabar sendo bom, tá? Será possível long and short? Claro, você pode, você só não vai ter, acredito eu, nesse primeiro momento, a ação PN ou ON com futuro, né? Só tem todas ou ON ou PN. Você não vai fazer o long and short de, por exemplo... Da mesma empresa. Da mesma empresa, mas, por exemplo, você pode... fazer setorial, porque tem exato, ações do mesmo setor. Beleza. Vou comprar Croton e vender... Matemática. Porque tem uns long and short meio sem pé nem cabeça. Vou comprar Croton e vender, sei lá, outra coisa. Então, lá, Uzi Minas. Uzi Minas. O que tem a ver? Nada. Então, isso é possível fazer, mas com PN ou ON não, porque nesse primeiro momento não tem fazer da mesma empresa, né? Ok. No caso de desdobramento, onde fixa com quantidade não múltipla de 100, será necessário esperar o vencimento ou ainda assim será possível negociar a fração de 100? Vai ser possível negociar a fração. Legal, porque senão fica todo mundo preso, né? Porque aí o que eu faço? Eu vou ficar sofrendo ajuste, zero. Aí vira renda fixa, só que a renda fixa não, né? O cara pode perder muito dinheiro. Ele está comprando, o mercado cai, eu não posso fazer nada, e aí? O pessoal está falando, tem menos de 1% da população operando na Bolsa, tem mercado para todos, é muita gente, isso, com certeza. Tem muita gente. Não, e hoje, pessoal, vocês não fazem ideia de como era, Cabral, quando a gente começou, né? Ou quando eu comecei, você começou um pouco antes de mim. Eu me lembro de fazer day trade em ações, por exemplo, Cirela, tinha 250 negócios por dia. Hoje, se uma ação tem menos de 5 mil, a gente nem olha mais para fazer a operação de curto prazo, né? Então, felizmente... Eu sou da época de comprar São Paulo e vender Rio. Você ficava com o telefone do operador em cada bolsa, você zerava numa, aí não casava, era um inferno. Assim, quantas oportunidades tinha naquela época? Eu vejo a história do Márcio Doronha falar que ações da Gerdau eram negociadas na Bolsa do Rio e na Bolsa de Londres. Ele descobriu que o preço das duas era diferente, então ele fez a arbitragem e ganhou uma fortuna com isso. Imagina, hoje em dia é tudo ao tempo real. Você piscou, sai negócio. Sai negócio, e se tem 1 centavo, 2 centavos de variação, já tem um monte de robô ali pegando a arbitragem, né? Existe... eu vou te perguntar isso aqui, te botar aqui, não sei se você vai saber responder. Existe a possibilidade da Bolsa esticar o horário de negociação, pelo menos no contrato futuro? Estão perguntando 24 horas por dia. Eu nunca escutei isso lá dentro, escutou, não? Então não sei. Não esquecendo que eu não sou funcionário da Bolsa, né? Eu sou professor, que estou responsável pelas palestras aí Brasil afora. Mas não sei, nunca escutei isso. Beleza. Com essas 12 ações, não ficará muito concentrado em Petro e Vale? No começo, tudo é teste. Vamos ver o dia a dia. 10 de dezembro a gente vai dar essa resposta. Porque não começou com todas, até mesmo para concentrar, para sentir como é que é o mercado, né? Se você me perguntar quais serão as duas que vão ter maior liquidez... Petro Vale até por causa das opções, né? Mas eu pelo menos espero que tenha liquidez para todas, né? Vamos lá? Será que dá tempo de falar de... Tem 15 minutinhos, dá para explicar rapidinho as opções. Mini contrato de opções do dólar. Nossa, isso aqui deve ser complexo. O que acontece? O que é opções? De uma forma bem resumida. Eu pago um prêmio, por exemplo, eu pago para o André 10 centavos para ter direito a comprar o dólar dele a 3,80 no dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro. Chega a 2 de janeiro, o dólar está a 4, eu ganho dele essa diferença financeira de 3,80 para 4. Perfeito. Só que como é que é o mercado hoje? O mercado hoje de opções, ele é equivalente ao mercado cheio de dólar. Então, se o prêmio custa R$10 e eu operei 100 contratos, 10 vezes 100, 1.000. Vezes 50, 50 mil reais. Então, significa que para eu entrar numa operação dessa, eu tenho que gastar 50 mil reais. Nem toda pessoa física vai ter condições de aplicar 50 mil. Então, o que a Bolsa fez? O contrato é idêntico a isso que eu acabei de explicar, só que equivale ao mini. Então, tudo que eu ter conta, eu vou multiplicar por 10. Então, ele vai, em vez de eu gastar 50 mil, eu vou gastar 10 mil. Então, proporcionalmente, eu vou gastar 5 vezes menos. Então, o raciocínio é igual às opções que nós já temos hoje de dólar, vencimento no primeiro dia útil de cada mês, eu pago um prêmio na largada para ter um direito lá no vencimento de comprar ou vender o dólar, se for call ou put, só que todo o financeiro dessa estratégia eu vou multiplicar por 10, 5 vezes menos. Então, eu vou ter uma possibilidade de atrair mais investidores que estão querendo gastar menos nessa estratégia.
ok? Então o raciocínio do mensal não muda. A grande novidade é a semanal. Então o que acontece? A partir de 10 de dezembro nós vamos ter opções com vencimentos semanais. Então o que é vencimento semanal? Uma opção ela vai vencer toda segunda-feira olhando para o dólar da sexta. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, no dia que nós estamos gravando esse programa que está ao vivo aí para vocês. Nós podemos ter lá, imagina que eu já estou em dezembro, uma opção que vence segunda-feira, que eu vou olhar para a Petax daqui a 2 dias. Então hoje eu compro uma opção para ter direito a comprar o dólar daqui a 2 dias. Ou na outra sexta. As sextas que tiverem vencimento, que são todas as sextas. Isso, pessoal, eu também acredito que vai ser um sucesso de liquidez. Também acho. Sabe por quê? Porque isso em outros mercados faz muito sentido e muita gente gosta, né? Então, nos Estados Unidos você tem um lote de opção vencendo toda semana e isso é muito bom para especular, para fazer operação de curto prazo. Então, eu acho que isso aqui vai ser... E qual é a vantagem dessa? Você vai poder operar uma quantidade. Quer dizer, esses dois contratos, tanto o mensal e o semanal, quando você está operando um contrato cheio de dólar, ele já me obriga a ser múltiplo de 50 e 100 contratos. Esse daqui vai ser múltiplo de 10, mas eu poder fazer uma quantidade. Perfeito. Então, se eu achar alguém que queira me vender 5 quantidades, eu faço. Então, mais barato ainda fica, provavelmente mais liquidez vai ter. Aí vão perguntar, vai matar os outros contratos? Não, mas um produto que nós temos aí para investir no mercado financeiro. Perfeito. Ótimo. Então, de uma forma resumida, esses são os 3 contratos. O micro contrato, não é mini, micro contrato de S&P, que é um contrato que toda e qualquer operação vale $2,50. O futuro de ações, que vale exatamente R$1 cada contrato. Todos os dois, quer dizer, os 4 começam dia 10 de setembro, sendo 2 futuro e 2 opções. Tem mais outros contratos, mas o nosso foco aqui seriam esses 4. Você também tem a possibilidade de opções de juros, opções de cupom, mas isso para pessoa física eu acho que vai demorar um pouquinho mais para pegar. Perfeito. Vamos lá responder mais umas perguntas? Vamos lá. Vamos lá. O WS&P está de alguma forma linkado com o mercado americano? Sim. Claro. Porque senão você ia fazer arbitragem. Senão ia fazer arbitragem. Então tá muito próximo. Pode ter uma diferença ou outra? Pode, mas nada gritante na operação. Sim, o gráfico vai ser o mesmo. A diferença de pontos vai existir porque taxa até de juros questão de horário de funcionamento. Exato, né? Mas o gráfico vai ser o mesmo, tá? O WSP não funcionará quando for feriado americano? Boa pergunta. Não vai, ele só não vai funcionar quando é feriado brasileiro. Só que quando é feriado americano, ele provavelmente não vai ter liquidez. Não vai ter liquidez, muito pequeno, né? Se os players forem visíveis como no dólar índice, terá bastante liquidez, mas se for tela cega, ficará difícil. Não, vai estar visível com as corretoras, como é hoje o mercado. Então, tela cega vai ficar difícil, mas lá nos Estados Unidos tem tela cega, todo mundo opera, entendeu? É só uma questão de adaptação, né? Por exemplo, quando acabou o pregão Viva Voz, um monte de gente falou, putz, não tenho mais emprego. Hoje está aí o Neto, o Alisson, um monte de gente que eu conheço tradando e se adaptando ao mercado. Mas, e com sucesso. E com sucesso. Mas, cara, a gente não está falando que vai ter tela cega no futuro, mas é que não vai deixar de operar porque tem tela cega. Você vai arrumar um jeito diferente de sentir o mercado. Vamos lá. Qual o valor pago ou devido para cada ponto do mini S&P? Para cada ponto, $2,50. Vezes o dólar do dia, vezes a quantidade de contratos. Perfeito. Então, se for um contrato, $2,50 vezes o dólar. Só que a variação mínima é de 0,25. Então, você divide tudo isso por 4 na variação mínima, né? A tela cega aumenta muito a liquidez. O que aumenta muito a liquidez mesmo é mais gente operando. Isso é muito bom, né? As opções com vencimentos semanais também funcionarão para opções de ações ou apenas para... só de dólar. Só de Nesse dólar? primeiro momento, só de dólar. Agora, Edmilson, eu assim, só imaginando. É uma coisa que se fizer muito sucesso, vai ser um case para que a Bolsa possa, enfim, fazer isso com... Famoso tudo com aprendizado. O aprendizado vai dar resposta, né? Perfeito. Bom, Rafael, se tem alguma corretora que se contrapôs, se a corretora não gostar do produto, ela não faz, você faz na concorrência, está tudo certo. Exato. Né? Enfim, vamos ver. Mais perguntas, pessoal? Senão a gente também... Deixa eu ver aqui... Bom, enfim, acho que é isso. A gente respondeu bastante coisa também, né? Deu muito bom.
Então, ótimo. Poxa, a gente deseja aí muito sucesso para esse produto. Eu acho que só tem, como eu falei, não tem nada naquela coisa de ou é esse ou aquele. Eu acho que é tudo acaba somando e um produto complementando o outro. Tem mercado para todo mundo, tem público para todo mundo. E estava muito parado, fazia muito tempo que não tinha algo diferente, né? Eu acho que isso aí vai ser muito bom. Uma balançada, né? Não, e também faz a gente estudar um pouco. Acho que, sabe, pensar, sair da caixinha e tal, tá tudo muito igual, né? Exatamente. Legal. Então, Cabral, muito obrigado pela presença. Por favor, acompanhe nas redes sociais da Bolsa essa história da margem. Algumas novidades ainda vêm até 10 de dezembro. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Um abraço e amanhã tem mais palestra, tá? Então, aproveitem bastante. Para quem não assistiu a de segunda e de terça, vale muito a pena. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, boa noite.